Eu jamais pensei que uma decisão impulsiva mudaria minha vida para sempre. Mas lá estava eu, de uniforme simples, esfregando o chão de mármore da minha própria empresa, fingindo ser um faxineiro. Eu queria ver como as pessoas tratavam quem parecia não ter nada, quem era invisível. E confesso, eu estava preparado para encontrar desprezo, indiferença, talvez até humilhação. O que eu não esperava era que justamente a funcionária mais pobre daquele prédio me olhasse nos olhos e dissesse: "Sei que você está passando por um momento difícil, mas não se esqueça de quem você é. Sua dignidade ninguém tira." Naquele instante, senti meu coração estremecer. Como ela podia enxergar tanto em alguém que estava escondendo tudo? Meu nome é Arthur, e sou dono de uma das maiores redes de investimentos do país. Mas ninguém ali sabia disso. Eu queria testar a essência das pessoas, descobrir quem realmente era humano em meio ao luxo e à ganância. E foi assim que conheci Elisa, uma jovem faxineira que trabalhava dobrando turnos para sustentar a mãe doente. Ela não fazia ideia de quem eu era, e talvez tenha sido essa ingenuidade que me desarmou. Ela falava comigo como se eu fosse apenas mais um colega invisível, mas cada palavra dela parecia atravessar minhas máscaras. Eu não podia imaginar naquela noite que aquela garota simples guardava segredos que abalariam não apenas meu coração, mas todo o meu império. Na manhã seguinte, vesti novamente o uniforme surrado e entrei pela porta de serviço, invisível como sempre quis naquele disfarce. Enquanto muitos executivos passavam por mim sem sequer notar minha presença, Elisa carregava baldes pesados, mas ainda assim sorria para cada pessoa que cruzava seu caminho. Eu me perguntava de onde vinha tanta força. Decidi observá-la de perto, e foi então que presenciei algo que nunca esqueceria. Um gerente arrogante deixou cair propositalmente uma pilha de papéis no chão, exigindo que ela se ajoelhasse para recolher. Meu sangue ferveu. Mas Elisa, ao invés de se humilhar, ergueu-se devagar, olhou firme nos olhos dele e disse: "Eu recolho sim, porque isso faz parte do meu trabalho. Mas não confunda humildade com submissão. A dignidade eu não entrego a ninguém." Fiquei em silêncio, atônito, enquanto via aquele homem acostumado a pisar em todos, perder o fôlego diante da firmeza de uma simples faxineira. Eu, que passara anos cercado de gente disposta a se curvar por dinheiro, testemunhava uma mulher que não se dobrava nem por medo. Naquele instante, algo dentro de mim começou a rachar. A imagem que eu tinha do mundo, de que todos tinham um preço, desmoronava diante daquela jovem que mal ganhava para sobreviver, mas possuía uma riqueza invisível: coragem. E mal sabia eu que aquela coragem iria se cruzar com meus próprios segredos. Segredos que eu carregava e que, se revelados, poderiam acabar com a imagem de homem perfeito que todos acreditavam ver em mim. Decidi me aproximar de Elisa, mas não como milionário, e sim como o faxineiro que todos ignoravam. Começamos a trocar palavras rápidas entre um corredor e outro, até que, certo dia, na hora do almoço, ela dividiu comigo o pouco que tinha em sua marmita. Nunca alguém tinha feito isso comigo, nem mesmo quando eu era apenas um jovem aprendiz tentando vencer na vida. "A gente não pode comer sozinho quando sabe que o outro está com fome", disse ela sorrindo, e naquele sorriso havia uma generosidade que dinheiro nenhum poderia comprar. Mas em meio àquela simplicidade, percebi algo estranho. Seus olhos, que sempre transmitiam força, carregavam também um peso, um silêncio doloroso que ela escondia. Foi quando a vi, certa noite, sair pelos fundos com pressa, carregando uma sacola velha contra o peito, como se guardasse ouro. A curiosidade me venceu, e eu a segui até um hospital público. Lá, vi Elisa sentada ao lado de uma cama, segurando a mão de uma mulher pálida e frágil. Era sua mãe, descobri mais tarde, em estado terminal. Mas havia algo a mais. Ao lado da cama, sobre uma mesa, estavam documentos médicos e cartas que Elisa tentava esconder. De onde eu estava, só consegui ler uma frase solta em uma das folhas: "Identidade do pai biológico desconhecida." Naquele instante, percebi que ela também tinha um segredo profundo, e talvez tão doloroso quanto o meu. Voltei para casa naquela noite, com a mente em turbilhão. Eu, que sempre carreguei segredos bem trancados para manter minha imagem impecável, agora via naquelas folhas médicas um espelho de minhas próprias feridas. O nome do pai biológico de Elisa estava riscado,
como se alguém tivesse feito questão de apagá-lo da história dela. Isso me fez lembrar do maior fantasma da minha vida, o abandono do meu próprio pai, um homem poderoso que me renegou para proteger a família oficial. Seria possível que a vida tivesse colocado diante de mim alguém que carregava uma dor tão parecida com a minha? Eu precisava saber a verdade, mas não podia revelar ainda quem eu era. No dia seguinte, me aproximei dela no refeitório da empresa. Tentei puxar assunto, mas Elisa se fechava sempre que eu tocava em temas pessoais. Até que, num suspiro, ela disse: "Você sabe como é crescer sem saber quem é seu pai? É como andar sempre com um vazio dentro do peito. Minha mãe nunca me contou, e agora ela está morrendo. Talvez eu nunca descubra." Suas palavras me atingiram como uma lâmina. Por um instante, pensei em abrir minha alma e contar que eu também carregava esse vazio. Mas calei. Eu ainda era apenas um faxineiro aos olhos dela, e revelar minha identidade poderia mudar tudo. No entanto, naquele momento, sem que ela soubesse, nossos destinos já estavam amarrados de um jeito impossível de desfazer. Eu já não conseguia mais fingir indiferença. Comecei a investigar discretamente a vida de Elisa, usando meus contatos sem que ela desconfiasse. Pedi a um antigo advogado da família para localizar registros antigos ligados ao hospital onde a mãe dela fora internada. O que encontrei me deixou em choque. Anos atrás, minha própria família havia arcado com despesas médicas da mãe de Elisa, em segredo. Havia recibos assinados pelo escritório do meu pai. Por que ele pagaria por alguém que oficialmente não tinha ligação conosco? Quanto mais eu lia, mais uma ideia perigosa se formava em minha mente. E se Elisa tivesse uma conexão muito maior comigo do que eu poderia imaginar? O peso dessa descoberta me atormentava. Passei a noite inteira em claro, lembrando das palavras dela sobre o pai desconhecido. Meu coração acelerava só de pensar. Poderia meu pai ter sido também o pai dela? Seríamos nós irmãos? A ideia parecia absurda, mas os documentos apontavam nessa direção. No dia seguinte, ao vê-la novamente na cozinha, sorrindo mesmo com os olhos cansados, senti uma mistura de ternura e desespero. Eu não podia me aproximar mais sem antes ter certeza da verdade. Mas quanto mais tentava me afastar, mais algo em mim gritava que Elisa não era apenas uma funcionária invisível. Ela era a peça de um quebra-cabeça que minha família tentava esconder há décadas. Decidi ir mais fundo. Contratei um investigador particular, sem revelar minha identidade real, para buscar qualquer pista sobre o passado da mãe de Elisa. Alguns dias depois, recebi um dossiê pesado que quase me tirou o chão. Sim, meu pai havia ajudado financeiramente a mãe dela, mas não por ser amante dela, como eu temia. A verdade era ainda mais complexa. Minha mãe, a mulher que todos viam como símbolo de elegância e fidelidade, tinha sido amiga íntima da mãe de Elisa. Amiga e cúmplice. Havia cartas antigas revelando que as duas guardavam um segredo em comum, algo tão grave que poderia arruinar o sobrenome da minha família para sempre. O choque me deixou atordoado. E foi nesse turbilhão que uma revelação ainda mais improvável surgiu. Entre os documentos havia uma carta escrita pela própria mãe de Elisa, ainda jovem, onde mencionava uma promessa feita à senhora da casa. A carta dizia: "O bebê precisa ser protegido, custe o que custar. Se algum dia a verdade vier à tona, será o fim de todos nós." Eu li aquelas linhas dezenas de vezes, sem conseguir entender se o bebê mencionado era Elisa ou eu. Pela primeira vez, percebi que nossas histórias talvez fossem ainda mais entrelaçadas do que eu imaginava. Não éramos inimigos, nem estranhos. Éramos sobreviventes de uma mentira construída muito antes de nascermos. Mesmo carregando aquele turbilhão de dúvidas dentro de mim, continuei fingindo ser apenas mais um faxineiro. Eu precisava observar Elisa sem máscaras, sem o peso da minha fortuna. E foi assim que, numa tarde, a vi sentada sozinha no refeitório, chorando baixinho. Sem pensar, me sentei ao lado dela. Minha mãe piorou. O médico disse que talvez não tenha muito tempo, confessou com a voz embargada. Eu senti a garganta fechar, mas permaneci em silêncio, apenas segurando a mão dela. Foi então que Elisa me surpreendeu. Em vez de se deixar afundar pela dor, ela enxugou as lágrimas e sorriu. A gente não pode desistir da vida só porque ela é cruel. Meu sonho ainda é estudar, me formar e dar um futuro melhor para minha mãe. Nem que eu tenha que limpar chão a vida inteira.
Aquelas palavras me atravessaram como uma flecha. Eu, que cresci cercado de luxo, nunca tinha ouvido alguém falar de esperança com tanta verdade. Por instinto, quase revelei quem eu era. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Elisa tirou de dentro da bolsa um envelope amassado e o colocou diante de mim. Você parece ser alguém em quem eu posso confiar. Então vou te contar algo que nunca contei a ninguém aqui dentro. Meu coração disparou. Quando abri o envelope, encontrei um documento antigo. A cópia de uma certidão que indicava que o pai de Elisa trabalhara anos atrás, justamente na empresa que hoje era minha. A mesma empresa que eu fingia limpar todos os dias. Era impossível não sentir que nossos destinos estavam se chocando como ondas contra rochas. Naquela noite, quase não consegui dormir. As peças começavam a se encaixar de uma forma assustadora. Elisa confiara em mim, um simples faxineiro, mais do que confiaria em qualquer executivo da empresa. Mas a cada palavra que ela dizia, meu disfarce se tornava mais frágil. Eu precisava manter o personagem, e ao mesmo tempo, o peso da verdade me esmagava. Na manhã seguinte, enquanto limpávamos juntos o saguão, Elisa me olhou com aqueles olhos verdes, cheios de sinceridade, e disse: "Sabe o que é mais engraçado? Essa empresa tem cheiro de mentira. Minha mãe sempre disse que meu pai morreu aqui dentro, em circunstâncias misteriosas, mas ninguém nunca me contou a verdade. Eu sinto que esse lugar esconde algo sobre mim." Meu coração disparou. Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Seu pai havia trabalhado para minha família, mas não tinha morrido como diziam. Ele desapareceu depois de descobrir um desvio milionário dentro da própria diretoria. Era um segredo enterrado há décadas, protegido a qualquer custo para preservar o império. E agora a filha dele, sem saber de nada, buscava respostas onde eu era a chave de tudo. Tentei disfarçar o choque, mas Elisa percebeu. "Você sabe de alguma coisa, não sabe?" Ela me encarou firme. Eu engoli em seco, dividido entre a lealdade à minha família e a vontade de libertar aquela mulher de uma vida inteira de mentiras. Meu disfarce estava por um fio, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela descobriria quem eu era de verdade. Eu tentei resistir o quanto pude, mas a cada dia se tornava mais impossível esconder. Elisa tinha olhos atentos, percebia detalhes que ninguém mais notava. Uma tarde, enquanto recolhíamos material de limpeza, ela segurou minha mão com firmeza e disse: "Você não é quem diz ser. Sua postura, seu jeito de falar, até sua educação. Nenhum faxineiro que eu conheço fala como você fala. Quem é você, de verdade?" Meu coração parou. Por um instante pensei em continuar a farsa, mas o brilho desafiador nos olhos dela me fez perceber que era inútil. Respirei fundo e, com a voz embargada, confessei: "Eu sou Arthur, dono desta empresa. Eu me escondi atrás desse uniforme porque queria enxergar as pessoas além das aparências." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ela recuou um passo, como se tivesse levado um golpe no peito. "Então você me enganou esse tempo todo?" perguntou com lágrimas nos olhos. Eu tentei explicar. Contei sobre minha desconfiança, sobre a solidão de não saber quem realmente me valorizava sem minha fortuna. Mas nada parecia suficiente diante da dor que eu via em seu rosto. "E o pior", completou Elisa, "é que enquanto fingia ser um de nós, você descobriu segredos da minha vida. Usou a minha confiança." Suas palavras me cortaram mais do que qualquer humilhação que já sofri. Pela primeira vez, eu, o homem que todos temiam e respeitavam, me senti pequeno diante de uma faxineira que não aceitava ser enganada. Os dias seguintes foram de silêncio e distância. Eu tentava me aproximar, mas Elisa evitava qualquer contato. Até que, numa manhã chuvosa, fui chamado ao hospital. A mãe dela havia partido. Entrei hesitante no quarto e encontrei Elisa sentada ao lado da cama, os olhos vermelhos, mas cheios de firmeza. Pensei que ela me expulsaria dali, mas ao contrário, ela segurou minha mão. "Eu sei que você me enganou, Arthur. Sei que errou. Mas também sei que você foi a única pessoa que ficou comigo quando todos viraram o rosto. O dinheiro não apaga a dor, mas a verdade pode nos libertar." Suas palavras me atravessaram como um raio. Foi então que ela me entregou uma carta dobrada, escrita pela mãe antes de morrer. Na carta, a mãe de Elisa revelava que o pai dela não era um funcionário comum, mas um sócio minoritário da empresa, traído
e silenciado pela diretoria. Você carrega o sangue dos que foram injustiçados, dizia o bilhete. Elisa poderia ter usado aquilo contra mim, poderia ter exigido vingança ou parte da fortuna. Mas não. Com um olhar sereno, ela disse: eu não quero o seu dinheiro, só quero justiça. E se você realmente é diferente dos outros, vai me ajudar a limpar o nome do meu pai. Naquele instante percebi. A garota pobre que eu fingira testar era, na verdade, quem estava testando a mim. E com sua coragem e dignidade, ela havia me ensinado a ser mais humano do que eu jamais tinha sido. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.